Nesse DuqueCast especial de eleições, temos o prazer aqui, a grande satisfação de receber a Ramile, que é candidata à presidência do clube pela chapa Sempre Duque, por amor às nossas famílias. Antes da gente iniciar a conversa, Ramile, eu só queria deixar claro algumas questões, tá? Que são importantes para os nossos associados não deixarem assim, se manipular por informações passadas, às vezes por pessoas mal intencionadas até, porque sempre que tem eleição no clube, ou em qualquer outro lugar que tem eleição, né? Aquele que apoia uma chapa, inventa uma história sobre a outra chapa e assim vai. E eu não gosto disso. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto das coisas bem transparentes, tá? Esses episódios do DuqueCast, eles foram criados principalmente para informar o associado. E tem toda uma programação que o nosso marketing fez para serem veiculados a cada 15 dias. Nós criamos aí o DuqueCast de eleições. Nós idealizamos 3 episódios. Um com o presidente do Conselho Deliberativo, Gerson Carlos da Silva. Esse episódio já foi gravado, já foi publicado no nosso canal do YouTube. Um outro episódio que seria gravado com os 2 candidatos individualmente, mas publicado junto no canal do YouTube também. E, por último, o nosso tradicional já debate entre os candidatos. Nós enviamos os convites para os candidatos por ofício, né? E todos os nossos processos e procedimentos que visem as eleições, nós procuramos formalizar, termos esses processos todos bem detalhados e registrados, para não haver dúvidas, né? E convidamos a Ramile, que de imediato já aceitou. Depois, ao mesmo tempo, né, convidamos também o candidato Marcos Pavim. E ele mandou uma mensagem, acredito, para a coordenadora administrativa, pedindo que o episódio dele, talvez ele fosse para setembro. A nossa coordenadora explicou para ele que em setembro nós temos a programação do debate, então que seria agora para o mês de agosto. Pedimos para ele indicar a data até, né? Ele não respondeu, então nós enviamos um novo ofício oportunizando a participação nessa gravação. Ele também não respondeu. Então, o que estava em nossas mãos para tornar um processo transparente e com direitos iguais para ambos os candidatos, a diretoria fez, né? Todos os pedidos dos candidatos, que eles estão sendo orientados para que façam isso por escrito, protocolado na secretaria. Até agora, todos os pedidos feitos foram atendidos, seja colocação de barraca, disponibilização de mesas, luz na barraca, local para colocar o banner. Então, tudo a diretoria tem feito para os 2 candidatos. Às vezes, uma chapa ou outra é atendida primeira porque o pedido veio muito antes, né? Mas isso não significa que seja algum privilégio, tá? Se um pedido foi feito há um mês atrás, a gente atende no dia seguinte. E se outro foi protocolado na semana passada, obviamente que a gente vai atender só agora. Então, uma vez explicados todos esses pontos, né, para não deixar dúvida e não deixar que os nossos sócios sejam manipulados com informações erradas e maldosas, né? Deixados essas explicações de lado, vou ter aqui o prazer de conversar com a Ramile. A Ramile, todos sabem que é a candidata da chapa da situação, representa, sim, a diretoria,
tem todo o apoio, não apenas meu, como de toda a diretoria do clube, porque a gente acha que tem condições suficientes para continuar o trabalho que a gente tem desenvolvido até agora. Então, Ramile, eu gostaria de começar te perguntando, tá? Se você se acha preparada para o cargo. Com certeza. Eu tenho certeza que eu estou preparada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da diretoria, deixar também muito claro, Nádia, que a minha decisão de me afastar da diretoria, eu não renunciei o cargo, eu me afastei das funções porque eu estava na diretoria de relações públicas, então o meu perfil com o sócio é de ir até o grupo conversar, então fica difícil em tempo de eleição o próprio associado enxergar a minha figura enquanto diretora e dividir isso enquanto candidata a presidente. Então eu preferi, não tem previsão isso no estatuto, eu preferi me afastar para que seja realmente uma eleição justa com as mesmas condições para as duas chapas, né? Ainda que eu tenha toda a bagagem da gestão atual, né? Eu acho que é uma gestão que funcionou para o clube. A gente realmente, juntos, como você sempre diz, né? A figura do presidente é mais um diretor, né? No clube. Então, a nossa gestão realmente é uma gestão que foca no futuro do clube. Então, o preparo, a bagagem que eu tenho, ainda que seja de 4 anos, sim, é o que vai funcionar para o futuro do clube. Então, eu me sinto completamente preparada e eu almejo esse cargo, sim. Ah, que bom, e eu tenho certeza disso, porque acompanhei todo esse processo, desde o momento que nós chegamos no teu nome, que já faz tempo, não foi de agora. Foi em agosto do ano passado, eu acho. Nós não pegamos uma candidata, você vai ser candidata. Não, a gente queria, sim, alguém que tivesse condições de dar continuidade ao nosso projeto de gestão, que foi uma gestão totalmente inovadora, né? Porque antes, os sócios mais antigos devem lembrar que a figura do presidente era o rei que mandava no clube, né? A nossa gestão mudou. Eu não sou a rainha que manda no clube, muito pelo contrário, eu sou, como a Ramile colocou, mais uma diretora, nós votamos tudo em colegiado. E é muito importante que a gente deixe claro isso, né, Ramile, como funcionam as coisas, porque nesse período nosso dessa gestão, nós recebemos mais de 600 novas famílias no clube. Nós temos hoje um outro perfil de associados, né? Então, assim, essa tua imagem nova, de mulher nova, de mulher preparada, como é, né? Que tem uma profissão, que tem uma graduação, que tem todo um preparo e um perfil, é comunicativa, né? Eu queria que você contasse para os nossos associados a tua experiência no clube. Os mais novos, eu acho que já até conhecem você, porque a gente tem mais contato com os sócios mais novos, né? Com crianças, seja por vários motivos, a gente acabou tendo muito mais contato. Então, eu queria que você passasse para todos os nossos associados a tua experiência aqui no clube. Onde você já trabalhou? Em que pontos eu acabei te colocando para ajudar a nossa gestão? Eu acho que é importante colocar que eu entrei nos últimos 4 anos, né? Nas últimas eleições, eu entrei como candidata, né, à Câmara Disciplinar. E até pela minha formação, eu sou bacharel em Direito, eu tenho pós-graduação em Direito Civil e Direito Família, eu estou terminando a minha 3ª pós-graduação agora em Conciliação e Arbitragem, estou trabalhando no Tribunal de Justiça, né? Eu sou mãe de 3 filhos, então eu vivo o clube, eu praticamente nasci aqui no clube, então a minha família é do clube, meu título é de filha de sócio, né? Então, fora a vivência que eu tinha, na época, na formação da chapa, o próprio Persegona, que estava articulando as eleições ali, ele era o nosso cabeça de chapa na Somos Mais Duque, né? Ele foi me resgatar lá no futebol feminino,
porque lá eu fazia parte da comissão. Eu entrei no futebol feminino, na semana seguinte elas já me convidaram para participar da comissão do futebol feminino aqui do Clube Duque de Caxias, né? As duquesas. Então ele foi me buscar dizendo que teve 8 indicações com o meu nome. Então é uma coisa assim, nunca almejei estar à frente de uma gestão do clube. Eu realmente vinha para cuidar dos meus filhos, né, e praticar as atividades de um clube que eu pago, né, para estar aqui. Me associei, eu ganhei da minha família o meu título. Meu pai, eu vinha com uma vizinha e meu pai me presenteou com o título. Então, eu entrei na Câmara Disciplinar quando nós ganhamos a eleição. Eu fui presidente da Câmara Disciplinar, junto com os meninos, né? Eu entrei com mais 4 ali. Já no terceiro mês, estando na Câmara Disciplinar, pelas divergências que a gente teve política ali, eu recebi o convite da Nádia, em nome da diretoria, para fazer parte da diretoria executiva. Na época era como diretora jurídica, graças à minha qualificação, né? E por motivos políticos eu não pude assumir o cargo, né? Então, felizmente, a Nádia teve uma sensibilidade de me colocar num cargo que era o administrativo da secretaria, mas também um cargo de linha direta de gestão. Então, eu fui diretora secretária, né, aqui do clube, administrativa, como a gente colocou ali. E quando eu me deparei com o trabalho da secretaria, eu me surpreendi com a quantidade de procedimentos que estavam em desacordo com o nosso estatuto. Então, eu acho que a gente, por ter uma formação, e hoje eu vejo a importância desse cargo, né? Na minha chapa, quem está é com formação administrativa e para TI, porque é também uma demanda que a gente precisa, né? Porém, é importante pensar que um diretor secretário, um diretor administrativo, ainda que administrativo, ele precisa ter pelo menos um conhecimento jurídico. Porque foi analisando os procedimentos do clube e escutar sempre Mas sempre foi assim, dona Ramília. Nossa, essa frase doía na alma. Cada coisa que a gente queria mudar, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas a senhora quer mudar? Eu falei, mas não sou eu. Está aqui no regimento, né? Está aqui no nosso estatuto também. Então, Nádia, é importante falar que nada adiantava o meu trabalho na diretoria administrativa se não fosse o nosso colegiado abraçar toda essa regulamentação, porque eu podia chegar e falar, não, Ramília, mas o entendimento não é esse, foi deliberado por não sei quem, foi dado essa normativa. Sempre foi assim, a gente vai mudar isso? Exatamente. Então, assim, foi a soma da minha qualificação com o meu trabalho, a minha vontade de trabalhar, e o nosso colegiado, né? Então, eu trouxe... A gente tinha ausência muito menor do que 250 quilômetros, que é o que está previsto no estatuto. Eu tenho uma leitura hoje, né, que a gente aplica ainda para ir amadurecendo o sócio, que é o 250 quilômetros com residência fixa, firmar residência fixa com os dependentes. Então, o meu entendimento, e é o que a gente vem praticando, é trazer comprovantes de consumo, declaração de matrícula dos filhos e da esposa quando casado, porque firmar residência fixa com filhos. Então, muitas das coisas que a gente tinha aqui no clube, eu falo da ausência porque foi o que mais me chocou, assim, sabe? Porque está clara a redação do estatuto. Então, a gente mudou isso. A importância de você interpretar um estatuto corretamente e criar procedimentos administrativos para resguardar a diretoria que está à frente disso tudo, mas fundamentar os nossos funcionários, né? Foi difícil no começo, muita coisa a gente não conseguiu, muita coisa não, pouca coisa a gente não conseguiu cumprir, mas a gente idealizou já realizando as nossas propostas e no fim a gente teve que regular tudo que estava aqui em desconformidade. E não foi só do meu departamento, né? Não, com certeza. Aliás, você falou que foi tomando conhecimento dos procedimentos. Na verdade, não haviam procedimentos. Nós não tínhamos no clube procedimentos. Cada colaborador fazia do jeito que sempre foi feito. Independentemente de estar certo ou errado, sempre foi assim e eles continuavam aquele procedimento, tá? E isso a gente regulamentou com a tua iniciativa na Secretaria Administrativa e, lógico, com o apoio de toda a diretoria, né? Mas o apoio fundamental nosso sempre foi o Estatuto e o Regimento Interno, né? Mas saindo da administrativa, aí nós tivemos uma demanda no marketing, né? Precisamos ajustar o marketing, melhorar a comunicação do clube. E aí você aceitou o convite para ir para o marketing. Como é que foi a tua experiência lá? Na verdade, assim, não
para mim, porque eu sei que foi maravilhosa, né? Mas explicar para os nossos sócios as demandas que você conseguiu atender, né? O que você conseguiu melhorar lá, né? E até a tua saída, que a gente vale a pena ali frisar que o nosso Estatuto Social ele não obriga que o candidato se afaste da diretoria para concorrer a uma eleição, mas foi por uma questão ética tua, que eu acho assim, foi fantástico isso, que vem muito alinhado com a postura da nossa diretoria, né? De fazer as coisas bem transparentes e éticas, né? Então, eu queria que você colocasse como foi a experiência lá no marketing também. Chegando no marketing, a gente já tinha uma demanda dos sócios com a questão da nossa comunicação, né? A gente sempre, quando está do lado da gestão, entende que está sendo comunicado pelos meios de comunicação que a gente tem hoje no clube, né? Então, chegando no marketing, a gente reparou já, a gestão toda, a falta de comunicação entre os departamentos, né? O esporte, com o RH, com o social, aí linkar isso às redes sociais. Então, essa era a nossa dificuldade. Então, a gente estava também sem a supervisão, né, de marketing quando eu entrei. A gente fez uma contratação de um novo profissional. Eu criei o Comunicaduc, né, o DucCast agora, né? Ah, não, o DucCast é o podcast e o Comunicaduc é o grupo do WhatsApp, que foram várias coisas. Eu criei o Comunicaduc já no dia seguinte que eu entrei no marketing, né? E aí eu tive todo o respaldo da equipe, e foi um sucesso. Hoje a gente tem muitos sócios que integram o grupo, é um meio de comunicação que cobram a gente demais. Ah, mas não colocaram no Comunica. É que cada meio de comunicação tem a sua maneira de fazer informação, né? O Instagram não é o lugar da gente colocar avisos que está com falta de água. Mas o DucCast, o DucCast, o Comunicaduc é mais imediato, né? Isso, é mais nosso, né? Então, tomamos a providência, a equipe, em criar uma rede de comunicação no WhatsApp, que hoje é o meio que mais se usa, né? A gente fez ajustes dentro do departamento. Nós sabemos que está muito aquém ainda, né, a comunicação. Inclusive, essa é uma proposta da nossa chapa, melhorar ainda mais a nossa comunicação. A gente tem ciência que tem como colocar uma comunicação eletrônica, o marketing vem trabalhando nisso, fazendo orçamento, precisa ter verba, né? Precisa precisa ter profissionais aqui que consigam chamar patrocínio, enfim. Aí nós criamos o DucCast, né, que tem sido também um sucesso para a comunicação do sócio, né, que a gente consegue fazer cortes, inclusive para direcionar nosso canal do YouTube, que era pouco usado também, e me afastei. Mas por um bom motivo também, né? Eu vou tocar num assunto que eu já ouvi alguns comentários por aí, né? Porque você com essa carinha de menina, a gente dá assim uns 19, 20 anos, 22. Que né? bondade. Tem filhos já adolescentes, né? Pré-adolescentes, mas a tua genética te favorece muito pelo fato de ser nova, assim, né? A aparência de nova. Mas, por um outro lado, politicamente, dentro de um clube de tradições germânicas, ser mulher já é um demérito. Era, né? Eu acho que a gente conseguiu mudar um pouquinho essa visão. Mas ser uma mulher e nova, ou novinha, né? Ou uma menina, então já cria assim uma relação com a possível falta de competência. Quando você estava falando da Câmara Disciplinar, eu me atentei para o detalhe que você falou que entrou na Câmara Disciplinar junto com os meninos. Os meninos são advogados, né? Também da faixa etária da Ramile, né? Mas para o homem, tudo bem ser chamado de menino, né? Ai, que lindinho, é fofo. Agora, a mulher, numa candidatura, ser chamada de menina, dá a impressão que estão desmerecendo, né? Eu acho, assim, que você não deve se incomodar com isso, porque a forma de se expressar é fantástica, você tem essa facilidade, o teu preparo fala muito, e os sócios que têm a minha faixa etária ou mais, né, já têm filhos na sua idade, né, e hoje, aqueles que criaram bem, obviamente, têm os seus filhos bem-sucedidos,
bem encaminhados na vida e são com pouca idade, né? Então, eu queria que você colocasse o que a tua aparência não, mas assim, o que favorece para o clube o fato de você não ser uma idosa, né? E poder falar a linguagem do sócio mais novo mesmo, do sócio que tem o teu perfil. Mãe, com crianças, com filhos pré-adolescentes, que entende as necessidades dessas famílias, dessa faixa etária, né? Queria que você abordasse se isso é um problema para você, o fato de acharem que você é nova. Eu não me incomodo, né, mais, porque eu fui muito aquela menina no começo, quando eu fui lançada, né, foi em agosto do ano passado. Mas eu não me incomodo, Nádia, porque assim, quem vive o clube entende a história do nosso clube. E é só olhar a composição das gestões, realmente não tivemos uma presidente tão jovem, não tínhamos mulheres. E hoje a nossa gestão sofre com consequências do passado. Então, maturidade não está muito voltado à idade. Com certeza. Né? Então, eu vivo o clube, meus filhos estão no clube, é o momento de eu estar aqui entendendo a necessidade mesmo do clube, né? A nossa chapa, a nossa gestão, a minha chapa, a nossa gestão é composta por diretores e conselheiros técnicos, né? Então, assim, também na minha chapa, a gente vem com o mesmo modelo de gestão da situação. Ainda que eu seja jovem e tenha uma formação, eu tenho todo um colegiado técnico. Cada diretor está no cargo que está com a sua bagagem técnica profissional, né? Por isso que deu certo. Então, eu não me incomodo com isso. O preparo que eu tive para estar ocupando hoje a presidência, né, em uma candidatura, e se Deus quiser e Ele quer, e a gente trabalhar bastante como a gente vem trabalhando, ser a próxima presidente de um clube tradicional alemão, ao qual eu respeito muito. Sou filha de militar, então eu sei exatamente o que é seguir uma regra, né? E eu ensino isso aos meus filhos. Quem tem a vivência com os meus filhos sabem como é a minha criação com eles. Mas o preparo que eu tive enquanto presidente aqui no clube foi desde o primeiro momento que eu estive na diretoria. A Nádia me proporcionou momentos dentro e fora do clube, já como uma boa gestora, uma boa líder que planejando talvez no inconsciente ou já vendo o investimento mesmo para a sua sucessão. Então, o preparo, a bagagem que eu tenho hoje para estar sentada na cadeira da presidência, talvez nenhum presidente teve, a não ser com uma próxima gestão, né, que ele teve, que hoje não cabe mais dentro do estatuto, né, uma reeleição. Sim. Então, isso traz realmente uma vivência de clube e dá uma experiência. Eu não tive a reeleição, não ocupei o cargo de presidente, nunca estive à frente de uma gestão do clube, mas eu tive um preparo de uma gestão que funciona. E eu venho junto com um colegiado comigo totalmente técnico. Até a formação dos conselheiros tem engenheiro, eu tenho administrador de empresas, eu tenho médico, eu tenho dentista, eu tenho advogados, que né, compõem, muito importante. Os meninos da Câmara Disciplinar, até que você citou, a maneira que eu chamei de meninos, porque eles são mais jovens, eles tinham a mesma qualificação que a minha. Todos eles ou eram bacharel, ou advogados, ou estavam na área jurídica. Então, isso não desmereceu lá, tanto que me elegeram a presidente, que é uma votação interna que a gente tem, né? Então, eu estou muito segura com a bagagem que eu tenho. Inclusive, eu aproveito aqui o nosso DuqueCast para te agradecer todo o investimento que você fez por mim, pela confiança que você teve muitas vezes que se colocar à frente de que eu trouxe e ainda talvez precisasse galgar um pouco mais o meu lugar, e você me deu esse voto de confiança. Eu assumo meu compromisso aqui com você e todo o nosso colegiado que continua, que a gestão vai continuar nos moldes que estão, né? Que você possa destinar uma consulta, porque agora você se afasta 8 anos, né, da nossa gestão, para nos ajudar, e eu sei que vem essa ajuda. E que a sua imagem hoje perante o clube, por mais que você coloque que você é presidente, mas é mais um diretor e sempre deu esse respeito aos nossos presidentes, nunca fui eu que decidi, sempre fomos nós, né?
a gestão atual é representada pela Nádia, a nossa presidente Nádia. Então, é uma enorme gratidão realmente que eu tenho por você ter abraçado isso junto comigo, ter me escolhido para a sucessão. E uma honra, né? Porque a gente sabe o quanto foi difícil para você no começo, essa gestão, o quanto pessoalmente isso foi difícil, o quanto nós duas conversamos em questão pessoal, família, estar exposta num cargo como você esteve e eu estarei, muito em breve, se Deus quiser. Não é fácil ser mulher, ainda que fale, não, isso não tem mais nada disso. Tem sim. Tem. Né? A gente que está no meio sabe que tem. Quando eu assumi a presidência, você sabe disso, o presidente de um clube, ele tem sim que cumprir a sua agenda social, junto aos demais clubes, associações, entidades esportivas. Isso faz parte do cargo. A gente não ganha nada para ser presidente, diretor, muito pelo contrário, a gente perde muito, porque a mulher tem que ir no salão, né? Tem que se vestir bem nos compromissos que envolvem o clube, né? Então, a gente tem um investimento por trás que o clube não ressarce. Faz parte do compromisso que a gente assumiu e faz parte a gente representar bem o clube, ter uma presença marcante nesses compromissos. É muito importante a gente prestigiar os eventos dos outros clubes e estarmos preparados para isso, né? Hoje, a gente conquistou, eu me orgulho disso, na nossa gestão, a gente conquistou uma proximidade muito grande com as outras entidades e instituições clubísticas, tá? Nós somos muito respeitados, o clube é muito respeitado. Por eu ser a única mulher fazendo parte desse clube não, da FENA Clubes, né? do CBC, que participa do colégio de presidentes, eu sou a única mulher, né? No começo, a gente percebia aquela coisa de é mulher, então vamos tratá-la como um bibelozinho, né? Só que aí faz parte também de nós mostrarmos que nós temos voz, independente do sexo, né? Nós temos voz. E eu acabei sendo muito respeitada por todos os meus pares, fiz grandes amigos e foi quando você topou se candidatar, representar, encaminhar essa tua candidatura, que eu também comecei a te preparar para isso, né? A Ramile começou a participar de todas as reuniões com associados, diversos problemas que nós tínhamos, ela começou a participar comigo no atendimento dos associados. E eu comecei a levar a Ramile em todos os compromissos fora do clube, participando também dos congressos, dos seminários, das reuniões de acordos salariais, enfim. Foi um preparo, né, que eu acho que o clube precisa que o novo gestor tenha. A gente precisa disso. A gente não pode mais ter gestores que caem de paraquedas, que não têm preparo algum para nada, né? Então, a gente tem que trabalhar com gestores preparados, que saibam o que vão esperar lá na frente. E esses contatos, né, que eu trouxe não só do meio clubístico, mas da minha vida pessoal, contatos esses que nos ajudaram muito, o clube, né? Sim. Tem ajudado muito na solução de grandes problemas e que hoje esses contatos também já são seus. Inclusive né? Afastada. Eu tenho compromisso hoje, segunda-feira, na quarta-feira tenho, então foi muito bom para mim isso também e para o clube, né? Hoje mesmo a Ramile estando afastada da diretoria, ela continua sendo convidada para os eventos dos outros clubes, né? Como se ainda fosse da diretoria, né? Porque, na verdade, não saiu, né? Se afastou. Mas essa presença do gestor do clube
nesses eventos é muito importante. Reforça a importância do nosso clube, tá? Não só aqui em Curitiba, mas no país inteiro. Hoje o nosso clube é um clube centenário, né? E muito respeitado. Muito. Né? Então, essa bagagem foi muito, muito importante, eu acho, você ter absorvido, você aceitou de cara, né? Participar disso, né? E eu acho que é muito importante também a gente repassar para os associados as dificuldades que você enfrentou voltando lá na Secretaria Administrativa. Né? Você falou da ausência, realmente o Estatuto prevê o sócio ausente com mais de 250 quilômetros de Curitiba. Né? Nós tínhamos sócios ausentes com endereço de apartamento aqui em Caiobá, que acho que grande parte de Curitiba tem algum imóvel aqui no litoral e todos sabemos que dá 100, 120, 130 quilômetros, né? E cada vez que a gente ia corrigir um assunto desse, vinham aquelas pessoas, vocês estão exigindo isso porque é para mim ou é uma norma que vocês aplicam para todos? Né? Deveria ter sido aplicada a todos, né? Sempre deveria. E quando a gente pegou a gestão do clube, tinham normas que eram para os amigos e normas para todos, né? E a gente foi cortando isso. E conversando com o presidente de um outro clube que você também conhece, que implantou lá no clube dele uma ação que nós já tínhamos implantado aqui, que todas as pessoas que entram no clube precisam estar identificadas, né? Então, ele diz que todos os que entram, que estão no carro, têm que ser habilitadas para poder entrar. Se uma pessoa não tiver habilitada, não tiver cadastrada, é obrigada a sair do carro e passar pela entrada de pedestre após o cadastramento. Aí eu perguntei para ele, né, se ele não tinha muito problema com isso, né, de descontentamento dos sócios. Ele disse que não, que é bem tranquilo, porque os que reclamam são aqueles que não respeitam as regras e que querem trazer, sim, gente de fora, gente que não é sócio para dentro do clube. E um dia eu, na portaria, vendo a dinâmica ali, porque eu gosto de ver de perto a dinâmica, eu vi que parou um carro, o sócio, gente, sem brincadeira, ele abriu isso aqui do vidro do carro, tá? E falou assim com o porteiro, deu o prefixo, aí eu olhei aquilo e falei, gente, o carro tá cheio e ele não quer que a gente veja, que o porteiro veja que tem gente dentro do carro. Pois o porteiro pediu para abrir a janela, ele não gostou, tá? E realmente tinham 3 pessoas que não eram dependentes dele. Então, esse tipo de situação a gente enfrenta muito no clube, né? E é aquilo que esse presidente de clube me falou, reclama aquele que quer burlar a regra, né? Os demais vão adorar que tenha controle, vão se sentir seguros dentro do clube com seus filhos, né? Então, esse tipo de norma é difícil da gente implantar com a portaria que a gente tem. Nós temos planos, né, que não conseguimos implantar durante a nossa gestão, principalmente com relação às obras, né? Mas, assim, o que você acha de regras como essas, né, de implantar e enfrentar esse tipo de problema, tá? Gente que traz carro do amigo para dentro do clube, né? A gente sabe disso. Esse tipo de problema, estacionar errado, andar de bicicleta pelo parquinho, esse tipo de regras que os nossos associados, alguns, graças a Deus, não vêm cumprindo. Eu sou a favor da regra. Eu acho que a regra, quando ela é respeitada, ela favorece todo mundo. É por isso que a regra existe, né? Se a gente descumpre, a gente está favorecendo alguns. Tem que fazer realmente, a gente já estava estudando, está estudando na nossa gestão esse reforço da portaria, até para ajudar os nossos porteiros que, quando estão cumprindo a regra, eles também são atacados e são desrespeitados. Não só o porteiro, como o fiscal de pátio. Eu já passei por situações aqui no clube de ter que ligar para os pais e a mãe
nem aí. Era um momento que eu estava no clube. Então, esse comportamento, a gente vai, enquanto gestão, ser combativo, sim. A gente vai criar procedimentos e fazer respeitar as regras, dando inclusive aos nossos funcionários todo o respaldo para ser cumprido o procedimento lá de fora, lá no campo, até o nosso administrativo, que é a Câmara Disciplinar. Existe o procedimento, ele precisa ser cumprido só, né? Existe a Câmara Disciplinar, você é julgado lá, sendo culpado ou não, você se defende lá, não tem nada a ver com a diretoria executiva, né? Mas a gente realmente precisa conscientizar o sócio que a gente não tem uma relação de consumo com o sócio aqui no clube. Ele não paga para fornecer um serviço, nós somos uma associação. Então, a Nádia tem a cota dela, eu tenho a minha cota, independente de eu estar morando fora ou não, dentro do que está, fora do que está previsto no estatuto, eu preciso colaborar com a minha parte, né? Eu peguei essa cota para ser uma associação, então existe um custo. Se você coloca tantos convidados que você não coloca para o clube depois, né? Existe a importância de você seguir um estatuto que é para todos, porque pode não aparecer agora na nossa gestão, mas aparece 10, 12 anos depois, que é a realidade que a gente vem vivendo, né? Você até tinha perguntado o procedimento da secretaria, coisas que tinham na secretaria, né? Desde sócio afastado sem ter previsão no estatuto, né? Hoje a gente tem a correção da joia, do nosso título, aquelas pessoas que ficaram tantos anos sem pagar, receberam, hoje vale igual o nosso título, ele recebeu essa valorização junto conosco, que mensalmente pagamos, inclusive em tempo de pandemia. Foi uma discussão, inclusive comigo, com você lá na reunião do conselho, não sei se você lembra, justamente esse afastado, né? Porque dizem que tinha essa previsão no estatuto. Você já imaginou, em tempo de pandemia, como estaríamos hoje se existisse realmente essa previsão no estatuto dos afastados? Não existiria clube, não teria funcionário, a gente não pagaria nossas contas. Então, é essa importância do sócio entender que ele contrata um serviço, mas em título assim, associação. Você tem tanta responsabilidade para cuidar do clube que um gestor voluntário, né? Inclusive, conversei com uma sócia nesses tempos que a gente está fazendo barraca, no final de semana foi muito legal, que explicamos isso para ela. Ah, não, mas ninguém fez nada, nem os diretores que estavam aqui. Os diretores não ficam no clube, né? A gente tem toda uma equipe paga para estar aqui, gerida pelo diretor, gerida pela gestão, né? Mas cada um tem sua responsabilidade. Sim, o diretor não é funcionário Exatamente. do clube, né? E todo sócio, tá no estatuto, tem a obrigação de cuidar do clube. Então, você viu uma situação, informa o diretor de plantão, informa o fiscal de pátio, relata na secretaria, faz a sua formalização para a Câmara Disciplinar, se couber. O sócio tem a obrigação de ler o estatuto, de manter os seus dados atualizados. Até porque, tanto o estatuto como o regimento interno, eles são elaborados pelos associados. Sim. E eles são aprovados, né? O Estatuto Social é aprovado em Assembleia Geral. Então, as regras são feitas por associados e aprovados pelos próprios associados. Sim. Né? Sim. Então, assim, é cumprir e só cumprir, bem ou mal, concorde ou não. Eu mesma, tem coisas que eu não concordo com o Estatuto. Eu também. Mas o Estatuto é esse que está valendo e é esse que a gente tem que se guiar até trocar o Estatuto. Então, o que norteia o gestor é o Estatuto Social, tá? Então, é importante que a gente cumpra essas regras, né? Para que a gente tenha realmente uma sociedade dinâmica, sim, mas uma sociedade saudável, né? Com comportamentos saudáveis, né? Bom, Ramile, eu acho que a gente já conseguiu explicar bem. Não vou abordar propostas aqui, porque eu acho que o tema não era esse o propósito. As propostas, creio que devem ficar para o debate com você e o outro candidato da outra chapa, tá? Então, espero que dê certo esse debate, né? O Gerson lá, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, está bem, assim, disposto a organizar esse debate. Já está reservado o local, né? A data é 14 de setembro. Então, vamos, com o tempo aí, divulgar mais a respeito disso. Eu te agradeço a presença, tá? Desejo muita sorte
não só para você, mas para o clube, Sim. né? Para que a gente consiga dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Obrigada pela oportunidade, Nádia. Obrigada, associados, por assistirem a gente até o final. E é importante só a última palavrinha mesmo, enquanto candidata. Independente em quem vai votar, venha votar. Nossa. A gente precisa do voto do associado para entender qual é a demanda do clube, o que o sócio quer para o futuro do clube. Então, é importante que você venha votar. Espero que seja na nossa chapa, porque voto é pedido, e eu, como uma candidata ativa, né, votem no Sempre Duque. Mas é importante que o associado participe também deste momento do nosso clube, que é importante não só para os próximos 4, mas para os próximos anos de gestão, para as próximas gestões. E não é à toa que o nosso símbolo é o infinito. É para as gerações e gerações que vierem depois de nós, que tudo esteja correto para que aí a gente consiga fazer construção, cobrir coisa, né? Fazer tudo como a necessidade exige numa rotina de um clube. Dentro da legalidade, Dentro né? da legalidade. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.